Pessoal, boa tarde a todos e todas. Estamos começando a disciplina de informática na educação, tá? Hoje nós pretendemos terminar um pouquinho mais cedo, né? Eu creio que a gente termina lá por volta de umas 16h30, 16h15, ok? Mas o tema de hoje vão ser teorias cognitivas da aprendizagem. Eu gostaria de dizer que essa aula, ela faz parte do curso de videoaulas que a gente está fazendo junto com a ideia, junto com a professora Mazé, tá? E a equipe que faz parte do LabPan, ela envolve vários alunos, né? E essa aula ela foi preparada, foi desenvolvida pela equipe e apresentada pela Mariane, tá? Então essa aula ela também ela desenvolveu. Eu gostaria que eu até convidei ela hoje para poder participar, mas ela também está tendo aula, né? Então a preparação foi da Mariane dos Santos Coelho, que cursa o terceiro semestre de pedagogia na UFC e é uma voluntária do LabPan CDMaker, tá? Então, ela está participando dessa ação e semana que vem a gente vai ter uma outra aula que vai ser sobre direitos autorais e vai ser uma aula de produção de vídeo com o Luciano, tá bom? Ele vai estar trabalhando com vocês, tá? Então, vamos lá, vamos começar esse momento, ok? Então, qual é o objetivo? É explicar como as teorias cognitivas da aprendizagem podem influenciar positivamente na aprendizagem. Espera só um pouquinho, deixa eu só. Pronto. Tornando-a mais dinâmica, inovadora e acessível. Mostrar como coisas simples do cotidiano podem influenciar o nosso aprendizado, como cores, forma de falar, etc. Ok? Então, qual o conteúdo que a gente vai abordar hoje no Teoria Cognitiva da Aprendizagem? A teoria cognitiva, o behaviorismo, teorias da aprendizagem significativa, prazer, com Richard Maia, teoria da carga cognitiva e sua ligação com a teoria cognitiva da aprendizagem multimídia e a aprendizagem e seus princípios, ok? Então, basicamente, esse vai ser o conteúdo abordado hoje, tá? Então, vamos avançar. Teoria cognitiva. As teorias cognitivas, elas vão surgir nos Estados Unidos, tá? Vão surgir já quase formadas por volta de 1950, mas nos anos 30 surgem tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, tá? E elas surgem como uma crítica ao comportamentalismo. A cognição é um conjunto de aptidões mentais que são necessárias para a construção de conhecimento, se inicia na infância e possui uma relação direta com a aprendizagem. Se você for ver tanto a teoria piagetiana quanto a teoria de Vygotsky, elas vão falar do desenvolvimento cognitivo na infância, tá? E vão possuir uma relação direta com a aprendizagem, mas elas não se contrapõem. É importante a gente perceber isso daí. E no uso de tecnologias, quando a gente alia aos conhecimentos que a gente viu na aula anterior sobre artefatos culturais, é importante a gente observar que, por exemplo, uma linha vai ser uma linha mais vigotskiana e outra linha vai ser uma linha mais piagetiana. Eu posso dizer para você que, dentro da visão das teorias cognitivas de aprendizagem, a gente pode falar que, por exemplo, a linha de Vygotsky vai ter uma influência muito grande, tá? E a linha de Piaget também vai ter uma influência grande, mas para aspectos mais biológicos da aprendizagem, tá bom? Então, vamos lá. Espera aí que... Pronto.
Então, pensando em teóricos cognitivistas, a gente pode falar, por exemplo, já de Henri Vallon, né? Que é definido muitas vezes como filósofo, médico, psicólogo e político francês. Trabalha o desenvolvimento cognitivo como um processo social interacionista, dividia o desenvolvimento em fases, compreende o desenvolvimento em fases, tá? Compreende através da biologia da vida social, afetiva e intelectual, e trabalha a perspectiva de desenvolvimento através de uma construção progressiva que varia entre a predominância da afetividade ou da cognição, tá? Então, na perspectiva de Vallon, tá? Você vai ter muitas vezes essa predominância da afetividade ou da cognição como aspecto do desenvolvimento cognitivo. Ele vai fazer essa abordagem, tá? Que é uma abordagem que também não se exclui em relação a outras abordagens, tá? Vygotsky, tá? 1896-1934, atribui o desenvolvimento do indivíduo e o processo de aprendizagem ao resultado da interação com o meio, sociedade e cultura. É aquela perspectiva da mediação, tá? A estrutura de comunicação que organiza o pensamento e o pensamento que organiza a estrutura de comunicação, tá? Então, você tem esse desenvolvimento, ok? E a gente vai ter também o behaviorismo, tá? Que teve início no século XIX, tá? Não no século XX, vai ter início no século XIX. É uma teoria comportamental, o behaviorismo, tá? E você vai ter o behaviorismo metodológico e o chamado behaviorismo radical, quando a gente fala principalmente dos experimentos de laboratório. Ok? Então, no behaviorismo metodológico. Então, por exemplo, John Watson, em 1913, ele vai falar de comportamentos reflexos, vai falar de condicionamento reflexo e o estímulo gerando resposta, tá? E na visão do behaviorismo radical, você vai ter o Skinner, nos anos 40, tá? Principalmente na Segunda Guerra, ele já com alguns experimentos, como, por exemplo, os pombos, como, por exemplo, animais que atiravam bombas, os pombos que enviavam recados e assim por diante. E pensamentos, emoções, o organismo gerando comportamento que gera consequência, e aí você vai ter os reforçadores, tanto artificiais quanto naturais. Você vai ver na visão de Skinner, por exemplo, que vai ter muita influência na informática educativa, isso é o reforço positivo, tá? No behaviorismo metodológico, você tem o reforçamento negativo, tá? E no behaviorismo do Skinner, você vai ter o reforçamento positivo, tá? Então, a ideia de reforçamento positivo para reforçar um determinado tipo de comportamento, ok? Alguma pergunta, pessoal? Algum questionamento? Por enquanto, não. Então, beleza. Professor, Pois não. professor, Olá. eu queria comportamento reflexo e condicionamento reflexo. Sim. A diferença, ou explicasse alguma coisa sobre. Tá, sobre o comportamento reflexo, tá? A gente pode dizer o seguinte: tem ações nossas que são reflexos. Por exemplo, você pega numa panela quente, você tem como reflexo imediatamente tirar a mão. Isso é um comportamento reflexo, tá certo? É uma resposta que você tem ao ambiente. Agora, um condicionamento reflexo é quando eu desenvolvo, tá, um determinado tipo de reflexo por condicionamento,
tá? Então, um exemplo que a gente vê muito forte disso é aquela história dos cachorros, tá? Que tem sua glândula salivar aberta. Então, por exemplo, você vai, isso é um experimento do Pavlov, mas você vai aos poucos acionando um som naquele determinado momento que você vai servir a comida, tá? Então você está desenvolvendo um condicionamento nele. E vai passando o tempo, quando você coloca só o som, o animal começa a salivar, tá? Ele começa a salivar por reflexo, tá certo? Então, isso vai gerar um estímulo-resposta. Então, daí você pode tirar o ato de colocar o alimento. Você, quando aperta o sino, ou quando aperta o som, tá? O animal, ele começa a salivar como uma resposta ao som, tá? Então, você substituiu o ato de apresentar o som pelo ato de você apresentar a ração para o animal. Então, você criou um condicionamento reflexo e você gera uma resposta, ok? Então, é diferente do comportamento reflexo natural, tá certo? Nós temos vários comportamentos reflexos quando estamos em interação com o ambiente, tá? E esses comportamentos reflexos se dá quando, de repente, uma panela está muito quente, você tira a mão da panela. É um comportamento reflexo, tá? Você sentiu o calor, imediatamente você tira a mão. Mas você tem um condicionamento genético, é um comportamento programado, tá? Quando entra esse termo condicionamento, entra uma espécie de programação. O que o Atkinson fez, o que Pavlov fez? Eles encontraram formas de programar o comportamento humano, tá? Skinner também ele vai ter essas formas, mas Skinner, ao invés do reforço negativo, ele vai apresentar apenas, ou melhor, ele vai apresentar o reforçamento positivo, tá certo? Ele vai apresentar um reforçamento positivo, tá? Tentando estimular positivamente a pessoa ao invés de negativamente, tá? Isso vai ser muito utilizado com a ideia dele da máquina de ensinar, tá? E o Skinner, por exemplo, ele quando desenvolve essa ideia da máquina de ensinar, ele está tratando dessa questão, ok? Então, por exemplo, qual era a ideia da máquina de ensinar? Você, vamos dizer, vai fazendo a atividade com a máquina, mas se você erra, você não apresenta um reforçamento negativo. Mas quando você acerta, você tenta apresentar um reforçamento positivo. Isso acontece muito em aplicativos educacionais que têm a perspectiva do reforçamento negativo, tá? Ou melhor, perdão, do reforçamento positivo. Tá? Então, muitas vezes, alguns softwares educativos, a gente vê a perspectiva de um som que reforçaria positivamente a ação, tá? Porque muitas vezes poderia se associar o reforçamento negativo ao desconforto, ao desprazer. Então, você usar desde um som negativo, como, por exemplo, para poder identificar uma ação num jogo, poderia ser visto como um reforçamento negativo, ok? Eu tenho um aluno, o Paulo, que ele é psicólogo, e ele trabalha muito bem essa discussão sobre o reforçamento e o prazer. Porque muitas vezes um reforçamento positivo, ele pode não gerar necessariamente o desprazer, mas ele pode, vamos dizer, não gerar praticamente uma determinada ação efetiva. E um reforçamento positivo gera uma ação positiva por parte da pessoa. Eu não sei se eu consegui responder a contento essa questão. Tá? Ok, tá ótimo. Tá? Vamos adiante? Alguns princípios. Pois não? O senhor pulou o slide de Piaget. Piaget.
Sim. Cadê? Boa pergunta. O senhor falou sobre Piaget, mas o senhor pulou. Não, eu vou falar sobre ele depois. Vou falar sobre ele depois. Ok. Tá? Piaget está no primeiro slide, professor. Primeiro slide? Deixa eu ver aqui. Tá o Jeanzinho aqui, olha só. Então, Pois é, o senhor passou direto do pobre. poxa vida, me desculpa, Piaget, eu fui péssimo, tá? Piaget, um teórico cognitivista, 1896, 1980. Jean Piaget foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço. Vocês sabem o que é epistemólogo? Sabem o que significa? É alguém que lida com a teoria do conhecimento, tá? Eu posso dizer que ele foi, antes de ser um biólogo e antes de ser um psicólogo, ele foi um epistemólogo, tá? Piaget, ele pode ser definido como uma das figuras mais importantes na ciência do século XX. Só para a gente ter ideia, ele deixou cerca de 200 artigos, tá? E o primeiro artigo que ele publicou, ele tinha, sabe quantos anos? 10 anos de idade. Foi como biólogo, trabalhando com polvos, tá? Então, ele, quando trabalhava com polvos, tá? Ele fez o seu primeiro artigo, tá? E ele começou a trabalhar com estágios do desenvolvimento. E o que tem a ver estágios de desenvolvimento com polvos? Hoje em dia, a gente sabe que no reino animal, os polvos, eles se caracterizam por ter múltiplos cérebros. Múltiplos cérebros, sabe? Me desculpe. E eles podem ter várias estruturas de desenvolvimento. Então, não é à toa que Piaget começou a trabalhar a percepção dele, as teorias dele, de desenvolvimento, observando um animal que tinha múltiplos cérebros, tá certo? Hoje em dia, ainda é um animal de biologia muito desconhecida, tá? Só para a gente ter ideia, nós agora, no ano 2000, que estamos conhecendo um pouquinho mais, mas a gente sabe que eles têm a capacidade, até os polvos, de reprogramar parte do DNA deles, tá? Então, a estrutura cognitiva de um polvo, ela é construída sequencialmente, Piaget percebeu, tá? E Piaget cria uma teoria que busca trabalhar assimilação e acomodação. Então, por exemplo, ele vai falar que, basicamente, quando nós estamos assimilando alguma coisa, depois é preciso que a gente acomode aquilo que estamos aprendendo, para depois a gente ter uma reassimilação. Vamos tentar dar um exemplo prático, tá? Conceitos que a gente trabalha na matemática, como adição, subtração, multiplicação, divisão, na educação infantil, tá? Ou no ensino fundamental, tá? Então, a gente tem um momento da assimilação, em que a gente está tentando entender como aquele negócio funciona, a gente vive um processo até difícil de aprendizagem, e depois a gente começa a acomodar essas estruturas cognitivas. Mas depois, quando a gente já está na adolescência, tá? Essas estruturas, elas começam a ser reassimiladas de novo, tá? Então, através da percepção dessas operações em relação até mesmo à álgebra, tá? Então, a gente começa a reassimilar isso daí e depois a gente precisa acomodar, tá? Daí, digamos o seguinte, no ensino médio, de novo, já com o domínio das questões que envolvem funções e tudo mais, a gente começa a reassimilar novamente as operações matemáticas, já assimilando elas como funções, e depois começa a acomodar, tá? E daí também no ensino superior, já trabalhando na perspectiva do cálculo, da álgebra abstrata, a gente começa a reassimilar
essa perspectiva e reacomodar, tá? No ensino superior. Daí vai chegando, quando na perspectiva de você se tornar um profissional na área de matemática ou na área de ciências, você começa a ter uma reassimilação, observando uma operação como observando uma operação matemática, tá certo? Dentro da perspectiva da álgebra, daí você vai ter conhecimentos como grupos, anéis, uma perspectiva de álgebra abstrata, você vai assimilando de novo e vai reassimilando. E esse processo, segundo Piaget, continua por toda a vida, tá? Só que existe uma diferença. A gente vai ter uma abstração simbólica, tá? E a gente vai ter uma abstração reflexionante. Vamos dar um exemplo de abstração simbólica, tá? Ou melhor, abstração reflexionante, ou melhor, deixa eu tentar dar um exemplo da abstração simbólica primeiro. Digamos que o José, ele, vamos dizer, vai fazer a seguinte operação. A operação dele vai ser ir na cozinha, pegar um copo de café, ele vai tomar o café, comer a tapioca e depois ele volta. Então, uma abstração, tá? Simbólica, tá? É quando a gente imagina esse processo. Então, eu imaginar abstratamente, tá? Ele fazendo essa ação, tá certo? Então, eu posso imaginar o Zé indo na cozinha, tomando café, comendo a tapioca dele, tá? E imagino ele voltando. Isso é uma abstração que eu faço, que é chamada de abstração concreta, tá? Então, essa ação concreta, ela é imaginada, tá? E você consegue, fechando os olhos, visualizar, tá? Uma pessoa chamada José indo na cozinha, pegando o pãozinho, pegando o café, indo tomar. Uma abstração reflexionante, ela já vai trabalhar numa perspectiva simbólica. Pessoal, só peço uma desculpa para vocês, porque eu tratei o termo simbólico aqui, mas é o termo concreto. Então, uma abstração concreta, tá? É quando eu imagino o José indo na cozinha, quando ele indo tomar o café, ele indo comer a tapioca e retornando. É uma abstração concreta. Eu só interiorizei a ação. E uma abstração reflexionante, essa sim é totalmente simbólica. Então, eu posso colocar uma letra numa lousa chamada J, J1, eu imagino José num ponto 1, tá? E boto uma setinha para J2, tá? E daí eu imagino ele indo de J1 para J2, tudo simbolicamente, sem precisar de imagem alguma. E posso imaginar a função dele voltando de J2 com a setinha para J1, ele retornando, tá? Então, se eu boto com uma dupla seta, J1, J2, eu fiz uma ação completamente simbólica. Eu não precisei visualizar nada. Então, esses dois tipos de abstração existem para Piaget e existem em nossas vidas, tá? Eu posso ter uma abstração, tá? Concreta, na qual eu imagino com a imagem, tá? Eu imagino a situação e eu posso ter uma abstração reflexionante que é completamente simbólica e eu não preciso da imagem. Não sei se vocês conseguiram entender, porque no comecinho da explicação eu até me confundi um pouco, tá? Mas vocês conseguiram entender essa diferença do concreto, da abstração concreta para a abstração reflexionante? Hein, pessoal? Conseguiram entender? Ok. Então, são abstrações que a gente é capaz
de fazer e de desenvolver. Vamos seguir adiante. Já falei do Vallon, né? Estava no Vygotsky, né? Eu tinha estranhado que não tinha aparecido o Piaget, eu pulei. Atribui o desenvolvimento do indivíduo e o processo de aprendizagem ao resultado da interação com o meio, tá? Ele vai Professor, você já falou de Vygotsky? Já falei, mas vou repetir porque é importante. Na educação à distância, vai ser muito importante Vygotsky, porque ele vai falar do quê? Ele vai falar da mediação como uma interação que depende da cultura. E pelos artefatos culturais que a gente viu na aula passada, a gente vê claramente que a gente depende muito dos aspectos da cultura digital. Você vai depender dos artefatos culturais, tá? Por exemplo, hoje em dia a gente fala de artefatos digitais, tá? Quem trabalha com cultura digital fala de artefato digital, mas um artefato digital, ele é cultural antes de tudo. Tá? Então, dentro dessa perspectiva tecnológica, é importante Vygotsky por conta do processo cultural. Ele dá uma ênfase ao processo cultural, ele não se contrapõe a Piaget, porque tem muita gente que coloca Piaget e Vygotsky como se fossem teorias inimigas, e não é. São teorias, são formas de ver fenômenos dentro de perspectivas. Piaget ele vai ver vai ver vários fenômenos dentro de uma perspectiva biológica. Vygotsky vai ver dentro de uma perspectiva cultural, tá? E o que ele imagina? Vygotsky ele imagina que as estruturas de comunicação organizam as estruturas de pensamento e as estruturas de pensamento organizam as estruturas de comunicação. A fala organiza o pensamento organiza a fala. Tá? Daí surge a fala interna. E essa fala interna é importante a gente ter em mente que é o nosso eu cultural. Tá? Você tem fala interna, eu tenho fala interna, tá? Mas, por exemplo, certos animais tem até uma percepção interna de sonoridade, mas é de alguns contextos, algumas palavras. No reino animal, não é comum essa fala interna. Mas se sabe que, por exemplo, um cachorro, ele reconhece cerca de 200 palavras em média, tá? Eu desconfio que se consiga ter mais palavras. O meu cachorro aqui em casa, o Pavarotti, eu acho que com certeza ele domina muito mais palavra, tá? Mas certamente a gente está falando de uma prospecção, de uma percepção das coisas. Uma pessoa, em média, domina culturalmente 4.000 palavras. Tá? Uma pessoa com uma cultura média, uma pessoa com baixa cultura domina cerca de 1.000 palavras, tá? E uma pessoa com grande percepção cultural de mundo domina várias palavras em até várias línguas. Por que se torna difícil com o tempo a gente aprender línguas novas, tá? Porque se você não tem contato com línguas diferentes na juventude, tá? Você vai ter dificuldade de perceber a sonoridade, entonação, vários aspectos das línguas, tá? Por exemplo, eu não vou conseguir perceber o que está se falando em chinês ou japonês se eu não tiver sido introduzido cedo nessa percepção. Tá? Então, a teoria de Vygotsky ela vai dar essa contribuição para a gente, tá certo? Então, ele vai atribuir o desenvolvimento do indivíduo e o processo de aprendizagem ao resultado de interação com o meio, sociedade e cultura, tá? E agora, voltando ao behaviorismo, tá? A gente percebe que, na perspectiva behaviorismo, não é só a questão do estímulo e resposta, tá? Não é só essa questão que a gente vai ter, é a questão dos condicionamentos.
Então, na informática educativa, vai ser muito importante essa questão dos condicionamentos, principalmente quando Skinner apresenta a ideia da máquina de ensinar, tá? Então, quando é apresentado essa ideia, e se fala sobre pensamentos e emoções dentro dessa perspectiva, o organismo gerando comportamentos, gera consequências, e quando se fala dos reforçadores artificiais e naturais, isso é uma parte do processo de desenvolvimento, tá? No behaviorismo metodológico, a gente vai perceber a coisa, vamos dizer, mais associada aos comportamentos reflexos, independente de ser o reflexo positivo e negativo, você vai ter a geração de resposta. Mas o que você percebe de interessante nisso? É que o behaviorismo metodológico ele vai estar mais voltado à propaganda, que às vezes a propaganda ela pode exigir certos reforçamentos positivos ou negativos, e no caso da educação, Skinner vai ressaltar a questão do reforçamento positivo, tá? Alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade para perguntar, que é importante a gente entender essa dinâmica, ok? Alguma dúvida, meu povo? Tá? Eu preciso ter... Posso seguir adiante, pessoal? Então vamos... Nenhuma pergunta. No chat tá Tá tranquilo. tranquilo? Beleza. Então vamos seguir adiante. Alguns princípios para um planejamento pedagógico, tá? Diagnóstico. Avaliar os conhecimentos prévios dos alunos para entender o que eles já sabem sobre os conteúdos que serão abordados e o que eles precisam aprender. Objetivos. Ter objetivos de ensino-aprendizagem bem definidos e disponibilizar aos alunos que aprendizagens serão essas. E gradualizar, planejar para que ao começar o processo de aprendizagem, ele se inicie pelos conteúdos mais simples e vá caminhando para os mais difíceis, tá? Então, por exemplo, por que eu comecei com as metodologias de ensino, tá? Eu considero que as metodologias de ensino estão mais próximas do ato que a gente pretende exercer profissionalmente, o ato de ser professor. Tá? Mas as teorias cognitivas são princípios gerais que a gente vai ter. Então, indo de uma perspectiva do particular para o geral, então eu preferi fazer essa visualização para a gente poder tentar entender como funcionam essas teorias, tá? Então, essas teorias, para mim, são muito mais importantes do que as teorias as metodologias de ensino, propriamente, tá? São os fundamentos aqui que a gente vai apresentando, tá? Outros princípios. Avaliação processual. Manter as avaliações atualizadas para que os alunos que ainda não aprenderam o conteúdo de um nível mais simples não passe para um mais difícil, tá? Adequação dos materiais. Os materiais didáticos devem estar sendo sempre revisados e atualizados. Autoavaliação. Permitir um lugar para a autoavaliação para que os alunos consigam analisar os seus pontos fortes e fracos. Tá? Autogoverno. O aluno deve aprender a gerenciar o seu processo de aprendizagem. Em algum momento, o pessoal, durante essa crise toda da Covid, tem falado sobre esse autogoverno com vocês? Isso é uma das coisas que eu considero mais importantes. Você ter as condições de se autogovernar durante o processo de aprendizagem. Por exemplo, eu estou aqui, tá? Fazendo uma apresentação para vocês, tá?
Mas vocês estão conseguindo se autogovernar entre tantas disciplinas que vocês têm? É uma das grandes questões que a gente precisa pensar, e muitas vezes a gente, como professores, nesse processo, a gente tem dificuldade disso, tá? E a gente precisa reconhecer essa dificuldade que a gente tem, tá? Então, a gente fazer esse autogoverno, tá? Perceber que o aluno ele precisa ter uma avaliação processual, tá? Perceber que a gente precisa adequar os materiais é uma dificuldade muito grande. E eu já digo já de antemão, tá? Que muitas vezes, muitos de vocês têm até vergonha de falar alguma coisa para o professor, porque vocês acham que o professor pode estar num nível muito distante, tá? E muitas vezes o professor, ele também ele não tem a percepção do nível de formação dos estudantes. Mas a gente precisa saber respeitar, tá? Essa aprendizagem, tá? Precisa perceber os processos de aprendizagem, a adequação dos materiais, ter uma percepção de autoavaliação. Por exemplo, o César, ele, apesar de ser um aluno de doutorado, tá? Ele ainda é um aluno e está tentando aprender algumas coisas, mas ele tenta elaborar ações juntamente comigo. Às vezes eu não consigo entender ele. Não é não, César? Às vezes eu não consigo entender. Tá? Mas a gente precisa fazer uma avaliação processual e uma autoavaliação nossa também. Não é só a autoavaliação do aluno, mas aí eu digo também que o professor ele tem que estar em um processo de autoavaliação. Às vezes eu vejo, por exemplo, a Socorro, ela chega a falar para mim uma coisa, outra coisa, o que a turma está sentindo. Isso daí ela já me ajuda a fazer uma autoavaliação. Então, nós, professores, precisamos desse feedback, porque a gente não tem o domínio de tudo o que está acontecendo. Quanto mais no processo à distância. Tá entendendo? E a gente tem que desenvolver esse senso de autogoverno, né? Não, Socorro, você não enche o saco, não, tá? Você tem que desenvolver esse autogoverno nosso. A ação de vocês se governarem, em busca até de um autodidatismo, tá? Isso daí tem que ser o nosso objetivo, que vocês consigam alcançar esse processo, tá? Alguma dúvida, pessoal? Posso seguir adiante? Então, vamos lá, tá? E aqui, as teorias de aprendizagem significativa, tá? Eu trabalho muito com Novak e com Ausubel, quando eu trabalho com um conceito chamado práticas educativas digitais, tá? Quando eu orientei a Cibele Amorim no doutorado dela, tá? A gente desenvolveu esse conceito com base em Novak e Ausubel. Ausubel trabalha com a aprendizagem significativa. Ausubel, ele imagina que nós temos conceitos que são subsunsores. Meu Deus do céu, o que seriam esses subsunsores? São conceitos que têm raízes, tá? Então, por exemplo, Ausubel trabalhou com o ensino de matemática juntamente com Novak. E Ausubel, ele muitas vezes ele pensou, tá, nessa aprendizagem significativa com respeito às disciplinas do ensino superior de matemática como cálculo. Hoje em dia se fala muito de pré-cálculo graças ao Ausubel. Então, o que seria o pré-cálculo? Seria você aprender bem os conhecimentos que são subsunsores para você ter o domínio do cálculo, como o conceito de função, como o conceito, os vários conceitos que você tem das operações que se tornam função, tá? Você ter a ideia da função seno, da função cosseno, você ter ideia dos diversos tipos de função, tá? Você ter a ideia de limite,
para poder depois definir o conceito de derivada, para depois você definir o conceito de integral, tá? Então, ele começa a pensar nos conceitos subsucessores. As pesquisas que foram desenvolvidas sobre Ausubel aqui no Brasil mostraram, por exemplo, que os alunos eles eram reprovados nos anos 90 mais na disciplina de cálculo, tá? No geral, no ensino superior, cálculo era a disciplina que mais reprovava nos cursos de física, de matemática, tá? Era o que mais reprovava os alunos, era um empecilho para os alunos, tá? E eu digo para você que quando apareceu o conceito de Ausubel, muita gente foi relutante, mas teve pesquisas como a pesquisa do professor Regis, do Instituto Federal, que trabalhou com o ensino de matemática no ensino superior, e principalmente com o cálculo, que mostrou a necessidade de se dar um reforçamento para os alunos do ensino superior de pré-cálculo, que seria o ensino de funções, o ensino das operações, da manipulação algébrica, fazer uma revisão praticamente do ensino médio para o aluno entender o cálculo. Hoje em dia, a maior parte dos cursos superiores de cálculo tem essa disciplina do pré-cálculo, tá? E o Novak, ele vai ser interessante porque ele vai apresentar uma coisa interessante, vai falar de fenômenos educacionais, junto com Ausubel, que foi aluno dele. Ele vai falar que existem 5 tipos de fenômenos educacionais. Ele vai falar dos fenômenos de aprendizagem, que tem a ver com a psicologia da aprendizagem, tá? Os fenômenos de aprendizagem, eles são os fenômenos que a gente é obrigado a educar, a trabalhar, porque esses têm relação com as dificuldades pedagógicas também, tá certo? Então, entender esses fenômenos de aprendizagem são essenciais, tá? Os fenômenos de ensino, tá? Porque tendo ciência das dificuldades de aprendizagem e da história do que pretendemos ensinar, então surge, tá, a necessidade de se preparar à aprendizagem. E os fenômenos de aprendizagem, de ensino, são essenciais. E hoje em dia se fala um pouco mais do que nos anos 90. Mas, por exemplo, quando eu estava na pedagogia, quase não se falava dos fenômenos de ensino. Tá? Eu só fui aprender isso depois que eu fiz pedagogia no mestrado em educação. Tá? Então, existe também uma ensinagem. Tá? Essa palavra pode ser um neologismo, essa palavra pode não existir, mas existe uma aprendizagem, que a psicologia cobre, e uma ensinagem, tá? Que as teorias de ensino nos permitem compreender. E dentro dessa ensinagem são as ações didáticas que eu posso pensar, tá? Com licença. Tá? Então, são as ações que eu preciso trabalhar, tá? Bob Gowen foi professor também da Unidade dos Estados Unidos, trabalhou nessa perspectiva, tá? E aí ele ajuda nessa compreensão dos fenômenos. Então, eu já falei dos fenômenos de ensino e de aprendizagem, mas agora eu posso falar dos fenômenos de currículo, tá? É um outro tipo de fenômeno, tá? O currículo, o termo currículo vem de correre, tá? Correre é se projetar para frente no latim, tá? Então, por exemplo, quando eu falo do currículo, eu falo daquilo que eu pretendo construir. Então, quando eu falo da importância da robótica educacional no futuro, eu estou propondo um currículo de robótica educacional também, para o futuro. E isso a gente tem muito presente na aprendizagem significativa. O currículo está voltado para o futuro,
tá? São fenômenos que estão voltados para o futuro, tá certo? E o currículo sempre ele vai ser um campo de debate, tá? Vai ser um campo de debate, um campo de discussão. Então, você vai ter grupos sociais que vão apontar um conteúdo sendo importante, outros grupos apontando outro conteúdo sendo importante. Então, a gente vai ver sempre essa perspectiva, tá? E a ideia do currículo é a construção do futuro, tá? Então, esse é o terceiro tipo de fenômeno educacional. Um quarto tipo de fenômeno educacional são os fenômenos que envolvem política educacional, tanto os movimentos sociais quanto as políticas educacionais, tá? Os movimentos sociais, a gente já sabe muito bem quais são esses movimentos sociais. Então, a gente tem o movimento das mulheres, o movimento dos negros, a gente tem diversos movimentos sociais, o movimento em pró-inclusão, então isso também é parte do processo educacional, e aí a gente tem as ações formais, que são as ações de Estado, as políticas de Estado, e nós temos os movimentos sociais sempre fazendo pressão ao Estado, ok? E um outro tipo de fenômeno que nós temos também são os fenômenos de avaliação, tá? Eu posso ter uma avaliação da aprendizagem, posso ter uma avaliação do ensino, posso ter uma avaliação do currículo, posso ter uma avaliação de movimentos sociais ou até uma avaliação de políticas de Estado. E, por fim, eu posso ter uma avaliação da avaliação, que é chamado de testagem, tá? Então, esses são movimentos que a gente tem nos fenômenos educacionais, ok? É importante a gente ter um entendimento disso em qualquer disciplina que seja. Mas é importante a gente entender que esse corpo de teorias vai fazer essa abordagem. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Até agora não. Então, vamos lá. E aqui, nós temos também que ter em mente sempre atividades significativas, temos familiaridade com o conteúdo a ser aprendido, encontra-se conexão com algo que já aprendemos anteriormente, que isso já vem do pensamento de Ausubel, a aprendizagem significativa, tá? É os subsunsores, né? A gente tem a ver com a nossa vida e as atividades que estão chamadas mecânicas, aquelas que aprendemos, mas por não encontrarmos conexão, familiaridade nenhuma, acabamos por esquecer. Pronto, conhecimento prévio, César. Perfeitamente. Tá? Os conhecimentos prévios, eles constituem, tá, elementos da atividade significativa, tá? E esses conhecimentos prévios, ele vem da nossa individualidade, porque conhecimento é algo individual, tá? Eu tenho conhecimentos de matemática, eu tenho conhecimentos de física, eu tenho conhecimento de vários assuntos, tá? Mas para isso fazer parte de uma comunidade do saber, eu tenho que passar pelos rituais dessa comunidade. Pode ser uma banca, pode ser uma disciplina. Por exemplo, vocês estão fazendo a disciplina de informática educativa, porque, de alguma forma, esse é um tema discutido nessa comunidade, tá? E vocês passam a entrar para essa comunidade, não só da informática educativa, mas também a comunidade dos educadores, dos pedagogos, ok? Pronto. Prazer com Richard Maia, um psicólogo educacional nascido em 1947 nos Estados Unidos, autor da teoria cognitiva de aprendizagem multimídia, autor de diversos livros relacionados à educação, tecnologia e cognição, aprendizagens e alguns exemplos de suas obras, tá? É importante mencionar
que esse material da apresentação, ele já está disponibilizado, vocês podem depois procurar esses materiais mencionados, como Multimedia Learning, Think Problem Solving Cognition, tá? E também Applying Science of Learning, tá? Então, aprendizagem multimídia, primeiro livro, resolução de problemas de cognição, tá? E aplicando a ciência da aprendizagem, tá? Então, ele vai falar sobre educação, tecnologia, cognição, mas dentro de uma perspectiva da aprendizagem multimídia, e vai mostrar como também pode se pensar a resolução de problemas nesse sentido, ok? Vamos lá. Então, a aprendizagem multimídia, publicado pela primeira vez em 9 de abril de 2001, busca apresentar os princípios para que seja possível produzir materiais didáticos que possam favorecer o processo de aprendizagem, tá? Então, ele vai trabalhar este material tanto na perspectiva da aprendizagem quanto na perspectiva didática, tá? Não é porque é só aprendizagem multimídia que ele vai falar só dos fenômenos de aprendizagem, mas ele vai dar dicas também para o processo de ensino, tá? TCA, Teoria da Carga Cognitiva, é a teoria de John Swiller, um psicólogo australiano. É impossível o ser humano conseguir assimilar mais informação do que a capacidade mental que ele possui, tá? Você tem uma capacidade mental X, você não vai conseguir assimilar mais do que essa tua capacidade, tá certo? Então, é preciso a gente ter um entendimento que há um limite, tá? Para cada sujeito quanto o processo de aprendizagem. E a gente tem que pensar os materiais didáticos dentro da carga cognitiva de cada um, tá? Dessa forma, ele busca reduzir ao máximo os recursos mentais desnecessários para que o foco esteja na aprendizagem, tá? Então, por exemplo, a lousa que está à esquerda, tá? Ela mostra aquilo que eu quero ensinar. As letras do alfabeto, eu quero trabalhar a sonoridade dessas letras, tá? Então, é o conteúdo que eu quero trabalhar. Qualquer elemento além disso pode ser uma carga cognitiva exacerbada, tá? Por exemplo, eu poderia fazer uma apresentação de slide extremamente colorido, tudo mais, tal, mas nesse momento em que a gente está vivendo com recursos limitados, com situações limitadas, então a gente tenta apresentar algo que todo mundo tenha acesso, tá? Hoje vocês têm acesso aos arquivos PDF e vocês conseguem manipular esse material com uma relativa facilidade, tá? Então a gente tenta evitar o excesso de coisas, tá? E, se possível, a gente procura facilitar mais ainda os processos, tá? Com os princípios da teoria da carga cognitiva, é possível preparar ambientes considerados mais eficientes, tá? E situações que favoreçam a aprendizagem. Então, eu tenho por objetivo favorecer essa aprendizagem, tá certo? Então, eu estou tentando trabalhar nesse sentido, ok? Então, por esse motivo, a lousa da direita estaria errada, porque ela teria elementos adicionais que podem funcionar como distrações no processo de ensino-aprendizagem, ok? Então, na busca por um ambiente mais eficiente, a TCA vai se unir ao uso de materiais de hipermídia, tornando possível produzir materiais mais adequados que vão estimular o aprendizado. Algumas coisas que ajudam no processo é o uso correto de cores, imagens, palavras, etc.
Então, por exemplo, eu trabalhei com um aluno que se chamava Paulo, tá? Que ele trabalhou com um negócio chamado neurofeedback. O que é o neurofeedback? São sons, figuras, imagens e cores que trabalham, tá? O seguinte, o cérebro nosso trabalha com ondas mentais, tá? Trabalha com ondas mentais e a gente trabalha com essas ondas. Quando a gente trabalha com ondas, a gente trabalha com hertz, tá? Então, o cérebro nosso pode trabalhar em níveis diferentes. Se eu tiver uma onda alfa, significa que eu estou nessa atividade agora, realizando ações, trabalhando, tá? Mas eu posso estar numa atividade gama, posso estar numa atividade delta, tá? Que já seria uma atividade mais relaxada. Eu posso estimular com cores e com sons o cérebro, tá? E eu posso favorecer também certos processos de aprendizagem. Então, por exemplo, uma cor como o branco, ele ativa de imediato o cérebro teu. O amarelo também. É uma cor que ativa o nosso cérebro. Ocorre isso com o vermelho também, porque o vermelho, ele representa o sangue, representa o perigo na natureza, tá? Então, essas cores são cores que ativam o nosso cérebro, diferente de uma cor como um azul escuro, tá? Diferente de uma cor que seja mais puxado para o pastel, que tranquiliza o nosso cérebro. Então, dependendo da atividade que a gente vai fazer, a gente pode configurar o ambiente para ser mais lúdico, para ser mais sério, mais sóbrio, tá? Então, a gente pode desenvolver essas ações, ok? E vamos lá. Através da teoria cognitiva da aprendizagem multimídia, Maia vai defender que o princípio multimídia pode contribuir para uma aprendizagem mais profunda, quando há um bom planejamento. Desenvolver de forma que melhore a forma como os conteúdos são repassados, utilizando os recursos multimídia no processo. Por exemplo, na semana passada deve ter sido bem mais difícil a aula, porque o áudio estava péssimo, tá? E eu não conseguia perceber de imediato que o meu áudio estava péssimo. E por que fica difícil trabalhar quando o áudio está ruim? Porque na teoria da carga cognitiva, tá? E quando a gente trata de questões como videoconferência, a gente percebeu, quando eu era aluno e era bolsista no Laboratório Multimeios, em 1999, eu estava me formando em pedagogia, tá? Então, a gente estava fazendo transmissão videoconferência, tá? E daí, quando a gente fazia essas transmissões, a gente percebia que não podia faltar uma coisa. A imagem podia ser picada em pedaços, tá certo? A imagem podia ser destituída quase do movimento, mas o aluno não podia ficar sem o áudio. Sem o áudio, nós não teríamos compreensão nenhuma do que estava acontecendo. Então, para a gente, naquela época, a prioridade era permanecer com um áudio de qualidade, tá? Então, vocês podem ver, ó, todos vocês estão agora representados por avatares de foto, tá? Eu estou representado por avatar de foto, mas quando eu coloco a minha imagem, tá? Quando eu coloco a minha imagem nesse processo todo, desculpe, quando eu coloco a minha imagem, que eu vou colocar agora, tá? Então, por exemplo, se todo mundo colocar a imagem, a quantidade de bytes cai e o aproveitamento vai ser o menor possível,
tá? Mas quando nós diminuímos a imagem, nós economizamos milhares de bytes e permitimos que o som flua melhor, tá? Então, se eu permito a imagem, eu estou gastando, tá? Mais bytes, eu estou gastando mais informação, tá? Eu estou tornando a tela mais lenta, eu estou tornando as coisas mais lentas devido ao movimento que eu faço, tá? Exatamente. Isso acontece também. Se os microfones eles estão ativados, acontece o quê? O meu som entra no teu som e o som do outro entra no som de outro, e daí nós ficamos com uma cacofonia sonora. Não conseguimos perceber o processo de aprendizagem. É por isso que uma questão de etiqueta é a gente preservar o som, vocês ficarem com o microfone fechado enquanto eu falo. No espaço físico, também ocorre, mas no espaço físico você consegue falar baixo com o outro, né? Então, por exemplo, você quer falar alguma coisa com o outro, você murmura no ouvido do outro, quase, tá certo? Mas, diante da Covid, nós estamos limitados a esse tipo de ambiente. Então, isso é um dos pontos mais importantes. E deixa eu ver se a gente, porque eu acho que dá para terminar essa apresentação agora, tá? Então, se a gente seguir adiante, tá? As teorias cognitivas da aprendizagem multimídia, para o autor, há duas formas de produzir os recursos de multimídia: a centrada na tecnologia e a centrada nos aprendizes. Centrada na tecnologia, aprendizes precisam se adaptar às tecnologias. Centrada nos aprendizes, as tecnologias se adaptam aos aprendizes. Como assim? Isso é um princípio tecnológico hoje, tá? Hoje em dia, a gente procura fazer os aplicativos para que se adequem às nossas necessidades, tá? Basta você ver que um celular ou um computador, ele procura, dentro do possível, se adequar às tuas necessidades, tá? Isso daí é o que a gente fala da teoria cognitiva da aprendizagem multimídia aplicada aos aprendizes. E quando está centrado na tecnologia, a gente tem que se adaptar à tecnologia, tá? Se adaptar à tecnologia, às vezes, é muito arriscado, gente. Às vezes, é muito arriscado, pode ser muito difícil para a gente, tá certo? Então, só para a gente poder avançar, eu bati a mão aqui sem querer. Espera só um pouquinho que eu tenho que me adequar. Pronto. Tá? E Richard, ele resume a cognição humana em 2 pontos: o canal duplo e o da capacidade cognitiva. O canal duplo, onde existem 2 sistemas: verbal, auditivo, visual, pictórico. Era o que eu estava mencionando para vocês agora. O verbal auditivo, ele é mais importante para nós nesse momento, e o visual pictórico, tá? Que é também importante, mas há uma concessão maior nesse caso. Mas o visual pictórico, ele exige uma carga maior de bits e bytes. O verbal auditivo é uma carga menor, tá? E a capacidade cognitiva vai indicar que o volume de informação que vai ser processado simultaneamente em cada canal é limitado. Em outras palavras, a gente tem que pensar na carga cognitiva de cada um. Inclusive sabendo quando um processo pode terminar, outro processo ele pode continuar. Então, cabe ao educador saber até quando a gente faz uma determinada atividade e cabe ao educando colocar os limites também,
tá? Então, vocês precisam também estar manifestando esses limites, tá? Então, vamos adiante. Rogério, a gente pode fazer aquele intervalo ou você vai Deixa eu ver aqui, porque eu acho que já estou terminando. Eu já estou terminando já a atividade, a apresentação, tá? Ok. E para ter um processamento cognitivo bom, aprender significaria lembrar e construir uma linha de raciocínio que permita entender o conteúdo. Então, para que... Bom, eu vou deixar esse restante para depois. César, eu vou deixar esse restante para depois. E agora eu vou passar a palavra para o César, porque o César ele quer agora falar um pouquinho para vocês sobre o Kahoot. César, fica à vontade, então. E vamos para o intervalo de 10 minutos, tá bom? Então, é com você, César. Ok. Boa tarde a todos e a todas. O Rogério concedeu aí 10 minutos para a gente fazer um comentário breve, né, sobre a experiência. Eu sei que tem muita gente que já trabalha ou já tem experiência com Kahoot, né? Então, quem não tem experiência, não, quem passou a conhecer agora, eu gostaria que falasse como é que foi fazer o Kahoot, qual foi a dificuldade, né? O Kahoot é uma ferramenta, né, muito interessante, usada para crianças, para adultos, né? E é uma ferramenta muito interessante porque ela permite, né, uma aprendizagem divertida, né? Você pode compartilhar o seu quiz com outro professor, né? Você pode, no seu quiz, fazer, colocar imagens, vídeos. Então, é uma ferramenta muito interessante, por isso eu fiz questão, né? Falei com o Rogério para apresentar para vocês, né? Ou então até para fazer uma revisão da aula 1 com vocês, utilizando o Kahoot. Eu gostaria que vocês agora falassem, como a gente tem pouco tempo, eu vou falar menos e deixar vocês falar mais. Como é que foi para vocês? Vocês podem se inscrever aqui no chat por ordem, só para dar uma ordem aqui no comentário de vocês, como é que foi a experiência, vocês gostaram, não gostaram? Podem começar. A experiência foi ótima. Aquele link que você botou, foi só clicar, já foi direto, não teve problema nenhum. E foi muito divertido. E vocês conseguiram acertar a última pergunta? Eu acertei. Foi a Nazaré Tedesco e a Débora Seco. Eu errei de propósito. Não, eu acertei, né? Mas me deu uma vontade de colocar Nazaré Tedesco e Débora Seco. Eu errei de propósito. Vocês consultaram, por exemplo, porque ali tinha algumas questões que o Rogério passou na aula 1. Vocês consultaram ou conseguiram fazer, se lembraram das questões sem uma consulta com relação à aula 1? Mas não tem um tempo? Como era que ia consultar alguma coisa, César? Certo. A gente fez de propósito. Não né? dava, não. Mas deu para acertar as questões? Como é que foi? Deu. Eu só achei assim, tinha umas questões, por exemplo, que o verdadeiro estava do lado direito e na outra questão o verdadeiro estava lá do lado esquerdo. E aí eu ia naquela memória fotográfica, né? O verdadeiro era no lado direito e o falso no lado esquerdo. E aí acabou que eu troquei e errei algumas por conta disso. Mas foi tranquilo. Tem a ver com o que o Rogério falou aí do condicionamento, né? Acomodação, né? A pessoa é acomodada. Hein? A única dificuldade... Terminou, vem? Vem? Pode falar, Socorro. A única dificuldade que eu vejo aí no Kahoot é que ele... Desculpa, é porque tinha travado, Socorro. Terminei.
ele age com uma pressão, tá entendendo? Quem está participando daquilo ali. Então, você tem que ter realmente conhecimento do quiz, né? Das questões do quiz, para responder. Porque senão você fica nervoso e acaba fazendo o que a Vene disse, né? A gente sabe a resposta, mas clica na errada. A gente clica na resposta errada pela pressão do tempo, fica passando aquela contagemzinha ali. E você realmente tem que saber. Então, como eu disse lá no grupo, eu não funciono sob pressão, não sei trabalhar assim. Então, eu não sou muito boa de Kahoot, não. Sempre eu tiro os últimos lugares no Kahoot. Mas eu estava vendo alguns vídeos, né, o depoimento de alguns professores analisando as turmas, né, que utilizam o Kahoot. Geralmente, né, eles, né, principalmente com criança, com adolescente, eles não utilizam o tempo, né? Esse cronômetro assim, correndo, porque justamente por essa questão, Socorro. Porque como é só para fazer uma revisão, né? Não se utiliza o tempo, né? Eles aconselham a não utilizar o tempo para não criar essa pressão e sendo, como é para ser uma coisa lúdica, né? Gostosa de fazer, então principalmente para criança e adolescente, eles aconselham não utilizar o cronômetro. Agora, como a gente estava fazendo aqui só como uma coisa lúdica de aprendizagem, né? A gente colocou só para... Ele tem uns mecanismos que você pode usar junto que facilita essa assimilação, tipo usar a imagem junto com a pergunta, certo? No momento que você coloca uma imagem ali, como o professor falou agora, você vai assimilar alguma imagem que você viu, por exemplo, nos slides, e aí te favorece nessa hora, né? Mesmo com o tempo correndo, né? Mas quando é só uma pergunta, aí você se sente pressionado a responder logo. E na intenção, e o Kahoot, ele é um jogo que ele é feito para. É um jogo de competição também. Ele é feito para você competir junto com os outros ao mesmo tempo. Então a pressão fica maior ainda. Por quê? Porque quem responder primeiro, mesmo que você responda certo igual o seu colega, quem ganha a pontuação é quem respondeu primeiro. Certo? Então, por exemplo, acontece nele, mesmo que você não esteja competindo. Alguém respondeu menor tempo do que eu respondi certo, mas alguém respondeu menor tempo do que eu fiquei abaixo da pontuação dela. Tá entendendo? Da pessoa que respondeu primeiro. Então, ele tem lá os mecanismos dele que facilitam também. Porque nesse modo de challenge, né, de desafio, de ranqueamento, né, ele faz essa pontuaçãozinha, né? Mas aí você pode usar ele com pontuação, né, sem pontuação, que segundo os pedagogos, né, para criança eles utilizam muito sem pontuação, e umas coisas bacanas que tem nele, exemplo, uma determinada questão você pode pontuar normalmente, outra que tem um peso maior, né, para disciplina ou para aprendizagem, você pode colocar ele como pontuação em dobro, né? E aí você tem o tempo de resposta, você vai de 5 até 240 segundos, né? Como a gente estava fazendo uma coisa meio de revisão e lúdica, a gente colocou o tempo meio arrochado, mas podia ser um tempo maior de resposta, né? E outra coisa interessante do Kahoot é que, exemplo, se você for dar uma aula, vamos dizer, sobre economia, né? Você pode ir lá tem um banco de perguntas, e você pode captar perguntas que tem lá no banco de perguntas e colocar no seu quiz, né? Porque facilita muito a, a, a elaboração para uma aula, para uma revisão. Muito interessante. Mais alguém? Eu tinha dado uma saída, voltando agora, sobre essa questão aí do Kahoot. Por exemplo, como eu ouvi só o que tu acabou de falar, sobre eu ir lá no banco, ele tem tipo um banco de dados. Um banco de perguntas. Sobre informações. E aí, assim, para eu acessar, só colocar lá Kahoot e vou... Você tem que se cadastrar no Kahoot, né? Aliás, eu aconselho todo mundo que tem muitos professores aqui, né? Você se cadastra no Kahoot e aí você
vai ter inúmeros recursos para fazer, né? Você pode fazer questões múltiplas, questões verdadeiro ou falso, né? Como eu coloquei para vocês. Lá tem banco de músicas, né? Vocês podem colocar uma músicazinha diferente. Você pode colocar vídeo, né? Tem muita coisa interessante, né? Deixa eu ver. Você pode compartilhar aquele seu quiz com outro professor para ele dar uma aula, né? Às vezes você está numa aula, rapaz, eu não sei o que é que eu vou fazer, vou dar uma aula agora de metodologia da aprendizagem, né? E aí eu não tenho nada, aí eu vou lá não deu tempo a elaborar, né? Então você pode fazer para colocar como atividade síncrona, né? Você pode pegar lá com o material, o pessoal está todo mundo com celular e utilizar, né? Outra coisa interessante do Kahoot é que você vê se o participante, né, o aluno, ele deixou quem foi os primeiros lugares, né, quem teve maior facilidade de resolver, né, e quem teve mais dificuldade. E aí dá para você ver se aquela pessoa que teve dificuldade, ela não resolveu, ou porque ela não respondeu, né, ou porque errou mesmo, né? E ele tem inúmeros relatórios que dá para você, né, estatísticas, que dá para você acompanhar individualmente o aluno ou a equipe, né? Então, assim, é muito interessante. A gente está chegando aqui 15h19, 15h20, a gente vai encerrar sobre o Kahoot. E eu gostaria que alguém mais falasse sobre o Kahoot, porque eu já falei demais. E aí 15h20, a gente encerra para o intervalo. Aqui nos 95,5, muito mais emoção. Hoje eu tô com um som bom, hein, gente? Eu tô vaidoso que só, tô com um som bom, ó. Sim, tem como mudar o idioma dele, né? Você pode, aliás, né? Recomendado quando você for começar o Kahoot, e aí é bom você usar o Google Chrome, que permite fazer a tradução e facilita para a gente, né? Ô César, já dá para mudar para português, que antigamente não podia, né? Dá para mudar para português. Antigamente não, semestre passado, isso aí, quando eu conheci o Kahoot, eu conheci num curso que o professor Cerqueira deu lá no ICA. Isso, eu aprendi com ele também. Pronto. E aí, então pronto, nós somos alunos da mesma escola. E aí ele disse que era a única deficiência do Kahoot era isso, né? Era o idioma, não poder alterar o idioma. Não, mas está podendo alterar agora. O seu som está ótimo, viu, professor? Hoje não está estourando, está ótimo. Viu? Você pode passar para o português, já tem no português, né? Eu fiz uns testes aqui, tem espanhol, ok? Então, gente, assim, se alguém quiser mais falar sobre o Kahoot, a gente pode comentar lá no grupo, né? No WhatsApp. Na verdade, o nome não é nem... Eu estou falando Kahoot, mas a pronúncia certa é Kahoot, né? A maioria das pessoas aqui chamam Kahoot, né? Mas a pronúncia certa é Kahoot. Kahoot em português. Cearense. Beleza, gente. Então, a gente vai encerrar aqui, né? E aí a gente tem 10 minutos de intervalo e a gente volta, tá ok? Então, só voltando onde a gente parou, né? Para ter um processamento cognitivo bom, aprender significaria lembrar, construir uma linha de raciocínio que o permita entender o conteúdo. Por que lembrar é importante? Porque existe uma participação muito grande da memória no processo de aprendizagem. E uma das coisas que a gente menos fala é do poder da memória, né? Então, você ter um sono adequado, você ter um tempo de descanso adequado é muito positivo, tá? Porque se a gente tenta passar conteúdo, a possibilidade de não ter uma aprendizagem em termos de qualidade boa é muito maior, tá? Então, a gente tem que tentar fazer o possível
para desenvolver a aprendizagem é ter uma boa memória. E aí eu digo para você que uma das coisas essenciais a essa questão é o sono, tá? Inclusive, nessa época de Covid-19, é uma das coisas que a gente precisa ter mais cuidado é com o sono e o tempo de descanso. Nosso cérebro precisa dessas coisas, tá? Para a gente ter um bom processamento cognitivo, para a gente ter um processamento cognitivo adequado, ok? Então, vamos seguir adiante. Para que essas aprendizagens seja de multimídia, a interação com o conteúdo a ser estudado precisa desencadear 5 processos, sendo eles: selecionando palavras relevantes, obtém um processamento na memória de trabalho verbal, tá? Por exemplo, a ideia de se trabalhar com palavras-chave, tá? Quando, de repente, eu falo aprendizagem, multimídia, tá? Computadores, são 3 termos que podem associar para vocês a disciplina de informática na educação, tá? Quando a gente faz essa escolha de palavras-chave, tá? Essas palavras-chave, elas podem ajudar a elaborar o processo. Selecionando imagens consideradas importantes para o processamento de memória e de trabalho visual, tá? Organizar as palavras de forma razoável em um modelo mental verbal. Então, fazendo associações, tá? Visual, verbal. É interessante esse processo. E organizar imagens de forma razoável em um modelo mental visual. Integrar as representações verbais e visuais entre si e entre o conhecimento prévio, que é aquele conhecimento que pretendemos ensinar. A aprendizagem multimídia vai se dar por meio de animação e narração, que são processados em 3 memórias. A memória sensorial dos sentidos, tá? Informações capacitadas pelos olhos, ouvidos, serão processadas e selecionadas no canal auditivo. A memória de trabalho é a memória de curto prazo, onde vai haver organização entre essas palavras e imagens que vão formar modelos pictóricos e verbais, ocorrendo no final a integração dessas informações. De longo tempo, após integrar essas informações com o conhecimento prévio, vai construir uma memória de longo tempo. Tá? Aqui está um esquema, tá certo? Da apresentação multimídia, palavras, imagens, a memória sensorial, ouvido, olho, tá? Então, você vê aqui as palavras, elas são percebidas pelos ouvidos, também são lidas, as imagens, pelos olhos, tá? Daí, nós passamos dessa memória sensorial para a memória de curto prazo, selecionando palavras, selecionando imagens, sons e imagens, tá? Você faz a associação entre eles e a integração, tá? Os sons, eles vão para o modelo verbal, as imagens para o modelo pictórico, tá? E aí você chega no modelo prévio, ok? Então, esse conhecimento prévio assimilado é a memória de longo prazo, tá? Então, aqui são alguns dos processos cognitivos. As informações que estão na memória de longo prazo vão interferir nas nossas percepções do mundo, tá? Maia propõe vários princípios da aprendizagem multimídia, sendo alguns deles: princípio multimídia, melhor aprendizado quando há combinações de palavras e imagens, tá?
Então, ao lado direito, né, você vê um carro, você vê 2 carros, você vê 3 carros, tá? As imagens, quando você as vê, você decodifica as palavras que estão ali, tá certo? O princípio de proximidade espacial, quando as palavras e imagens estão próximas. Princípio de proximidade temporal, quando as palavras e imagens são apresentadas de forma simultânea, não sucessivas. Tá? Então, vamos lá. Princípio de diferenças individuais. Estudantes que mais conhecem um determinado assunto terão mais facilidade para organizar e processar tal conhecimento. Tá? Princípios de coerência. Então, por exemplo, vocês veem na imagem da direita, carro, lâmpada, tal, as imagens elas não parecem coerentes para nós. Quando imagens ou sons não têm a ver com conteúdo, são excluídos. Então, quando você tem imagem e sons que não estão devidamente adequados, você não faz as associações devidas. Esses processos são excluídos. Princípio de redundância. A repetição excessiva da informação pode gerar uma sobrecarga negativa. No exemplo, no exemplo à direita, os carros repetidos de várias formas, eles geram uma sobrecarga negativa. Eu posso falar carro azul. Eu tenho vários modelos de carro azul, tá? Mas ele, se for repetido excessivamente, gera uma sobrecarga. Princípio da modalidade, quando se utiliza animação e narração em vez de texto escrito, sendo melhor uma narração com voz humana. É o princípio da voz. É o que eu tento fazer no momento em que o texto ele é exposto e a fala ela é expressada a partir da minha narrativa, mas com a entonação, tá? Vamos seguir adiante. E ainda temos a aprendizagem e seus princípios. O princípio de segmentação, quando o recurso é disponibilizado em unidade nas quais o aluno pode definir o ritmo. E o princípio do pré-treinamento. As pessoas aprendem melhor quando já têm um conhecimento prévio dos conteúdos, antes de entrar em detalhes. Tá? Então, a possibilidade de ter o conhecimento prévio, tá, desses assuntos me permite trabalhar essa perspectiva. E a conclusão, um instrumento que pode potencializar e facilitar o processo de aprendizagem e de interação com a tecnologia. O educador pode proporcionar aos alunos um aprendizado mais diversificado, dinâmico e enriquecedor, gerando uma nova linguagem para uma nova sociedade. Tá? E aqui a Mariane ela tinha colocado, né? Escolha um assunto do seu interesse e produza um conteúdo explicativo, utilizando os recursos de hipermídia. Leve em consideração seu público-alvo e escolha cada um dos recursos para tornar sua explicação mais didática e dinâmica, tá? Então, essa é uma atividade que a gente procura desenvolver ao final do curso de videoaulas, tá? Então, escolher um assunto do nosso interesse ajuda muito no conteúdo. Então, quando eu tenho um assunto do meu interesse, eu vou apresentar uma motivação diferenciada. Produzir um conteúdo explicativo, tentando explicar aquilo que é do meu interesse. Tá certo? Pode ser um mapa mental. Pode ser um mapa mental, você fazer essa ação, tá?
Uma coisa que é interessante, leve em consideração seu público-alvo, tá? Eu tenho que ter uma proximidade também com esse público, tá? E aí eu vou falar uma coisa que é interessante. Nós, professores universitários, temos, às vezes, uma dificuldade com o público dos nossos alunos, tá? Isso é natural, a todo professor universitário existe essa dificuldade. Então, muitas vezes, eu tenho que correr ao monitor, ao César, tá? Que é um professor, mas é um professor que está mais próximo da realidade de vocês, porque ele também é aluno. Então, ele ajuda a traduzir minhas palavras e vocês conseguem ter uma empatia, um contato maior com eles, tá? Então, por exemplo, o César e o Neto fazem esse papel muito bem na disciplina, tá? São pessoas com quem a gente pode ter mais contato, tá certo? E tendo mais contato, tá? Então, a gente pode se associar mais ao público-alvo, tá? Então, uma das perspectivas é a gente ter essas pessoas para poder estar sempre ajudando a gente. Tem um artigo que eu me lembro que, na época que eu estava no Multimeios, em 2004, mais ou menos, na época que eu estava participando do CRID, foi muito importante para a gente. Porque, por exemplo, o Hermínio, a gente estava muito acostumado a uma linguagem muito mais adaptada à literatura acadêmica, tudo mais. E, então, havia uma dificuldade no começo do CRID da gente se aproximar dos assentados comuns dos centros rurais de inclusão digital. Então, a gente percebia que tínhamos essa dificuldade. Aí eu lembro que, não sei se fui eu ou se foi ele, a gente achou um artigo que mostrava a importância dos monitores, tá? E os monitores, eles têm um aspecto importante, porque eles são estudantes, tá? Que têm uma proximidade maior em termos de geração com o estudante. Então, nessa proximidade, eles conseguem traduzir a necessidade do aluno, tá? E conseguem traduzir também a necessidade do professor, tá? Um teórico chamado Donald Schoen, ele aborda essa importância na ação prática reflexiva. Ele vai falar a diferença dos monitores, dos profissionais júnior, que são aqueles que são recém-formados, e dos profissionais que estão avançados, né? Então, muitas vezes, a gente não consegue entender aspectos do profissional recém-formado, tá? Às vezes, a preocupação do recém-formado é atender determinadas necessidades. E, às vezes, a ideia do profissional é atender outras necessidades, tá? Então, a gente tem que pensar o que é prioridade para cada um. Então, nesse sentido, a escolha também de monitores ajuda muito o processo. E a escolha dos recursos para tornar a explicação mais didática. Então, aqui embaixo, nós vemos alguns exemplos. Esse recurso, ele pode ser, de repente, como que a gente fala? Aquelas bolhas de quadrinho, né? No qual a gente coloca as palavras dentro, tá? Elas podem ter significações diferentes, tá certo? As cores, que é muito importante a gente utilizar adequadamente as cores, e às vezes quando você quer criar uma identidade visual e você quer estabelecer um tipo de logotipo, um material didático teu também, tá? A gente procura fazer isso. Utilização de gráficos, tá? Ou de infográficos, são meios didáticos que a gente utiliza para facilitar esse processo, tá? E aqui a bibliografia, tá certo? Que foi utilizada. Vocês podem pegar essa literatura também, tá? É importante que na bibliografia a gente está procurando trabalhar, tá? Com material que está disponibilizado online,
tá? Então, esses materiais estão disponibilizados online. Eu recomendo que vocês peguem depois a apresentação e vocês tenham acesso a esse material, tá certo? Então, basicamente, é isso, pessoal. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vai ser postada alguma atividade no SIGA, o fórum? Como é que Pessoal, é? ó, deixa eu falar para vocês. A gente está utilizando, tá? A primeira atividade eu utilizei o Moodle e eu achei que a gente deveria utilizar o Moodle, mas por razões que não cabe nem eu mencionar agora, tá? Eu tive que fazer uma escolha póstuma pelo módulo acadêmico, tá? Então, para não sobrecarregar uma pessoa nesse momento, eu achei por bem utilizar um módulo acadêmico, foi uma decisão minha. Então, eu coloquei no fórum do módulo, eu estou colocando atividades no fórum do módulo acadêmico, tá? E essas atividades, eu estou considerando até dia 31/8 para que vocês finalizem, tá? Eu estou colocando uma data final, um prazo final para a gente finalizar, tá? Para a gente poder seguir adiante, tá certo? Mas eu não vou fechar o fórum. Agora, pode acontecer de você postar no dia 1º de agosto, ou de agosto, não, de setembro, e assim por diante? Pode, mas só que daí vai valer menos ponto a atividade, ok? Então, para você fazer, considerando a pontuação integral, coloca até o dia 31 as atividades, ok? Alguma pergunta mais? Eu. Quem fala? Sol. Fala, Sol. Professor, então é o seguinte, vamos ficar no SIGA, tudo bem. Mas aí, no caso, se eu fizer um mapa mental, o senhor vai ter que abrir uma atividade, não mais um fórum, né? Sim, sim. Mas aí também a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, tá? Aí no caso, não, aí é no muita caso, mensagem, professor, no WhatsApp, e sem contar que memória no celular não existe mais. eu sei, eu entendo, mas eu estou colocando como uma opção adicional também, tá? No caso de tudo papocar, tá? No caso do mundo acabar amanhã, no caso de um meteoro cair na Terra e destruir nosso planeta, tá? Chamar uma brasileira para isso, né? pelo amor de Deus. Estou brincando, tá? Mas no caso dos exageros, em nossa época, é uma época de exageros, tá a Covid aí para falar para a gente, tá? Então, a gente está fazendo o que pode, né? Eu sei que todos vocês estão tendo que se adequar a esse processo, tá? A gente está fazendo o possível para que vocês tenham acesso às atividades e façam as atividades. Eu estou tendo já a resposta no meu e-mail dos fóruns, estou gostando do que eu estou lendo, porque eu estou vendo que o pessoal está assistindo às videoaulas também. Essa videoaula de hoje, a gente já vai estar disponibilizando amanhã, graças a Deus, vai dar tudo certo, tá? O mundo não vai acabar, e a gente vai estar postando essas atividades, tá certo, gente? Então, essa aula foi isso, né? Vou terminar hoje mais cedo, porque a nossa apresentação foi mais curta, graças a Deus, tá? E eu peço para vocês que vejam amanhã a videoaula, tá? E também participem dos fóruns ativamente, vejam as apresentações, tá? É hoje o Luquezzi, né? Que horas que vai ser? 16 horas, professor. Por isso que eu tinha dito que precisaria sair 16 horas. Então pronto, gente. Deu certinho. Deu certinho. Eu nem sabia que era o Luquezzi. Eu pensei que era amanhã. Não, é hoje. Oba! Então, pessoal, tá? Qual é o link? Você tem o link do Luquezzi? Tenho.
Passa Tem aí tanto pro do Meet pessoal. como do YouTube. Então passa pro pessoal, porque até eu vou querer o link, pô. Mando sim, professor. Vou mandar lá no grupo, tá? Pessoal, então, ótimo dia para todos. Bom Luquezzi. E a gente finaliza. Pois não, diga. A Ingrid está fazendo uma pergunta. Pode fazer. Se Qual é a pergunta? Se no fórum foi postado no Siga outra atividade, se tem outra atividade. Não. Eu postei só no fórum. Tem o fórum da aula 1, da aula 2 e dessa aula 3. Tá? Certo. Professor, lembrando a Ingrid que só tem uma no Moodle, uma atividade, a aula 1 no Moodle. Isso. O da aula 1 está no Moodle, o da aula 2 e 3 está no módulo acadêmico, viu, pessoal? Me desculpe, mas é coisa de velho. Ele ainda vai abrir atividade no SIGA, viu, Ingrid? Essa daí é da aula de hoje. Tá bom? Eu dei a sugestão do mapa mental, mas você pode criar qualquer outro tipo de atividade. Não, tudo bem. Eu vou analisar bem, porque, tipo assim, eu estou preocupado também agora. Eu tenho a preocupação da aula da noite, né? E tenho a preocupação da turma de sexta-feira, que é os meninos do ensino de matemática e ciências. Eu tenho que preparar a aula para eles, que eu tenho uma disciplina de seminário para eles, sabe? E amanhã tem também uma apresentação do NIME. Eu convido vocês, que vai ser a professora Lia Fialho, ela vai estar falando sobre os indexadores e o Qualis. Para quem não sabe o que é Qualis, né? São os qualificadores de artigos, e a gente vai estar disponibilizando tanto a apresentação, quanto vamos estar convidando vocês para a aula de amanhã. Tá bom? Quem quiser assistir, eu vou disponibilizar mais tarde para vocês, tá bom? Pessoal, um abraço a todos, bem apertado no coração. Se cuidem, não façam aglomerações, não é momento ainda da gente aglomerar. Vamos se cuidar. Até mais a todos, né? César, quer falar alguma coisa, César? Não, só agradecer, né, quem participou do Kahoot, e a gente deixou as informações lá no WhatsApp, e que a turma está participando bem, né, e reforçar o que o Rogério falou, né, participar dos fóruns, das atividades da disciplina, que são muito interessantes e vai ajudar muito nas disciplinas posteriores, né? Pois é. Abraço, pessoal. Abraço, meu povo. Eu vou desligar a gravação e um grande abraço. Valeu. Abraço, professor. Mandei lá os links, tá? Tá bom. Valeu, pessoal. Vamos assistir o Luquezzi.